Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver a força da pecuária em Mato Grosso do Sul. Campo Grande é a única capital brasileira que mantém um leilão de gado diário e presencial há 3 décadas. O evento já negociou 5 milhões de animais e é a referência para os pecuaristas. Plantio de trigo avança pelo país. Epamig de Minas Gerais apresenta nova variedade forrageira. A tradição dos engenhos de cana do Nordeste, de pai para filho há gerações. Vamos conhecer um engenho que produz 3 milhões de litros de cachaça por ano, onde equipamentos de 2 séculos de existência convivem com a alta tecnologia. O tempo no mês de junho, clima ajudou a agricultura nas principais regiões produtoras. E veja também, não é só o Pacífico. Águas de outros oceanos se aquecem e o clima pode ter um padrão diferente do El Niño. Os detalhes na previsão do tempo para o campo em todo o país? O Agrocultura está começando. Vamos começar o Agrocultura de hoje por Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos conhecer o único leilão de gado em capital brasileira que acontece diariamente. Em 3 décadas de operação, quase 5 milhões de cabeças foram vendidas. E muito bem recriada. 1,2,730. Essa é a rotina do Luciano, que há muito tempo se envolveu nos negócios de leilão de gado e vivenciando todas as etapas do processo. Eu estou nisso já há 38 anos, passando por todos os caminhos de leilão. Desde manejo, desde escritório, fui pisteiro, pregava cartaz na cidade. Então hoje estar aqui para nós é uma honra. São 6 horas da tarde, o movimento no curral é grande nesta empresa de leilões rurais de Campo Grande. São pouco mais de 2.000 cabeças de bezerros machos, todos da raça Nelore ou de resultado de cruzamento industrial. O entra e sai de animais para a pista do Tatersal depende do trabalho de uma equipe bem treinada e consciente. Isso é uma técnica de bem-estar animal, nada das mãos. Uma técnica que nossa empresa é pioneira, que a gente pratica todo dia, é isso aí. Porque querendo ou não, o gado estressa com o manejo em si. Quanto mais a gente puder evitar esse estresse, melhor é para o gado. Do outro lado, Luciano continua narrando os leilões dos interessados. O público no recinto não é grande, mas a clientela é assídua e satisfeita. Paulo, o que você acha de ter esse leilão diariamente em Campo Grande, a única capital do país que tem? Você acha interessante do ponto de vista do criador, do invernista, como é o seu caso? Acredito que sim. É importante para todos os produtores rurais do nosso estado ter esse leilão diariamente, toda segunda, terça, quarta e quinta-feira. Tanto para quem vende, para quem compra. Eu sempre compro, como eu vendo também. Isso é fundamental, né? Porque tem oferta com muita variedade, macho, fêmea, tudo que é idade, é uma liquidez muito boa. Isso é muito bom para o estado, para a região, para a economia, né? E o momento é de comprar ou de vender? Olha, isso aí é uma dúvida, né? Isso se a gente soubesse, não dá para falar nada, mas o importante é acompanhar o mercado, né? Os negócios não param. E para quem ficou em casa, a empresa mantém vendas online, como explica o proprietário da leiloeira. Aqui é a parte do leilão virtual, em que tudo é transmitido para via internet. O leilão não é filmado na TV aberta. A venda presencial é igual, é melhor ou é mais virtualmente? Como é que você sente isso? Cada leilão é diferente do outro, mas normalmente é meio a meio. Metade virtual, metade presencial. O cadastro da empresa aponta que nesses 31 anos, a empresa já comercializou 4.639.000 animais, num total de 4.723 leilões. Os números mostram que o trabalho realizado construiu credibilidade e, para o Newton, o esforço é compensador. A cada dia uma nova batalha, a cada dia são muitos negócios que realizamos todos os dias, em torno de 50, 60, 70 negócios. Muitas vezes são 40, 50 produtores vendendo, 40 pessoas compradores, 50 produtores comprando.
Então é uma batalha, nós temos que receber o gado, nós temos que entregar o gado, nós temos que estar preparados com uma equipe muito bem estruturada. Faz 30 anos que nós estamos nessa luta, né? Então é fruto dessa confiança e dessa parceria que nós conseguimos conquistar aqui com todos os produtores. Na verdade, só temos a agradecer essa confiança que todos depositam na gente. Acabou o trabalho, daqui a pouco, amanhã cedo, tudo de novo. Amanhã cedo começa tudo de novo. E agora vamos saber do tempo para o campo com Stael Cias, da Metsul Meteorologia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, especialmente para o Agricultura. Olá, você que nos acompanha nesta edição do Agricultura. A informação de hoje é sobre o clima nos próximos meses, não só aqui no Brasil, mas em todo o território global. Isso porque a gente comparando aqui a anomalia de temperatura no ano de 1997, ano de Super El Niño, como é que foi junho de 1997? Nós tínhamos um aquecimento pronunciado, tipo clássico de um fenômeno climático El Niño, toda a região do Oceano Pacífico Equatorial. Mas vejam, as manchas em azul em outros oceanos indicavam a temperatura até abaixo da média, abaixo do normal. Agora vejam o que acontece agora em junho de 2023. A gente vê essa região do Oceano Pacífico Equatorial aquecida num padrão típico de El Niño clássico, mas vejam os outros oceanos como a gente tem temperatura acima da média em praticamente em todo o planeta. Os mares estão mais quentes, mais aquecidos em 2023. A análise dos climatologistas, dos meteorologistas que trabalham com clima na Agência Oceano-Atmosfera e outros institutos avaliam que quando a gente tem muito pronunciado o vetor El Niño, mas nos outros oceanos os índices estão mais frios, vamos colocar assim, quem determina as condições meteorológicas é El Niño. Agora, quando a gente tem um cenário como esse, que na verdade é um cenário que a gente ainda não trabalhou dentro de um contexto de clima, isso enfraquece o vetor El Niño e outras variáveis podem se somar a este aquecimento no Oceano Pacífico Equatorial. Ou seja, poderemos ter uma condição um pouco diferente para os próximos meses, com a interferência desses outros oceanos aquecendo, jogando para a atmosfera mais umidade e provavelmente favorecendo mais eventos extremos em 2023. Então isso vai nos exigir uma atenção maior nos prognósticos, na previsão de curto prazo. De qualquer forma, a perspectiva neste cenário é que nós tenhamos, segundo a divulgação do último modelo, da última projeção agora no mês de julho, o trimestre outubro, novembro e dezembro com chuva muito acima da média aqui no sul do Brasil, notadamente Santa Catarina, Rio Grande do Sul, também Uruguai e Argentina, que viveu uma crise hídrica em razão da estiagem, e esse cenário de redução de chuva no norte, especialmente no interior do Nordeste, um padrão de primavera com a chuva muito acima da média no sul do Brasil, que aumenta também o risco e incidência de temporais. Nos próximos 10 dias, tempo seco no interior do Brasil, condição típica de inverno, chove no leste do Nordeste e no sul do Brasil. Em meados da próxima semana, volta a chover forte. Veja a seguir no Agricultura o avanço das culturas de trigo pelo país. Epamig de Minas Gerais apresenta nova variedade forrageira que agrada os agricultores. Nossos repórteres mostram como o clima influenciou as lavouras no mês de junho. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Veja como o clima influenciou as lavouras no mês de junho nas regiões produtoras. No Rio Grande do Sul, as lavouras de trigo ainda estão sendo implantadas. De acordo com a Emater RS, a semeadura já foi concluída em 65% da área projetada no estado. As lavouras semeadas no final de maio, na primeira quinzena de junho, apresentaram emergência satisfatória e desenvolvimento inicial acelerado. Algumas lavouras mais precoces já receberam adubação nitrogenada de cobertura. Até o momento, as condições fitossanitárias são boas. No entanto, a umidade elevada e a baixa disponibilidade de radiação solar, associada à estação do ano e à falta de nebulosidade, aumentam significativamente o risco de incidência de doenças fúngicas, sobretudo em áreas onde o trigo foi cultivado na safra passada. Agora você vê os efeitos do clima em Santa Catarina com a repórter Isadora Zarbato. Pois é, Rafael, o Sul é uma das regiões que recebeu os maiores volumes de chuva do país durante o mês de junho.
Esses volumes foram superiores a 240 milímetros e foram registrados na região do Planalto Catarinense. Na região sul, as condições de armazenamento de água no solo foram mais favoráveis. E esse armazenamento foi maior do que 60% em todo o estado de Santa Catarina. As menores temperaturas do país, que foram inferiores a 12 graus, também foram registradas no território do sul. Por outro lado, no mês de junho, o governo de Santa Catarina iniciou a distribuição de mais de 140 mil sacos de semente de milho do programa Terra Boa. A medida deve atender cerca de 35 mil produtores rurais. E o governo do estado também investiu mais de 24 milhões de reais para a iniciativa de produção de milho em Santa Catarina, principal insumo da ração animal. O estado é um dos maiores importadores de milho do Brasil. Vamos ver agora os efeitos do clima no Paraná com a repórter Débora Evangelista. Pois é, Isadora, aqui no Paraná, junho foi um mês com pouca chuva. As chuvas que ocorreram foram mais concentradas e isso contribuiu com o crescimento do milho segunda safra. De acordo com a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, no final de junho, 82% das lavouras foram classificadas em boa condição. Já com relação à segunda safra do feijão, 90% já foi colhida. A seca de abril e maio prejudicou o desenvolvimento e o crescimento da produtividade em algumas lavouras. Já falando na cultura de inverno, como trigo, até o final do mês, 96% foram semeados aqui no Paraná. O clima favoreceu a cultura, que até o momento recebeu a quantidade ideal de chuva para o crescimento e o desenvolvimento das plantas. As avaliações dos técnicos do Departamento de Economia Rural é que a safra dos cereais de inverno seja 30% maior que a safra passada. Pois é, Débora, aqui em Minas Gerais choveu menos do que 30 milímetros na maior parte do território. Valores de armazenamento de água no solo inferiores a 15% foram registrados em quase toda a extensão do território mineiro. Em Minas Gerais, a maior parte das lavouras encontra-se em boas condições. As baixas temperaturas desaceleraram o ritmo de desenvolvimento das lavouras, atrasando a sua maturação e, consequentemente, as operações de colheita, que também foram dificultadas pela ocorrência de chuvas nas áreas em que as lavouras estavam mais adiantadas. A safra de algodão está progredindo de forma satisfatória. Em Minas Gerais, o tempo seco contribuiu para a maturação das lavouras, além de possibilitar o início da colheita e também a obtenção de fibras de boa qualidade. Já a semeadura do trigo já foi realizada em mais de 40% da área nacional prevista nos estados de Goiás, Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Já a segunda safra de feijão também avança. Em Minas, a colheita está em fase final e as lavouras em campo encontram-se em maturação. Apesar de algumas lavouras mais tardias terem sido penalizadas pela restrição hídrica e também pela incidência da antracnose, o rendimento e a qualidade dos grãos obtidos foram satisfatórios, com bom tamanho e peso dos grãos. Bom, e agora você vê os efeitos do clima em São Paulo com o repórter Chico Lourenço. Pois é, Henrique, aqui em São Paulo, a primeira quinzena de junho foi marcada pelo retorno das chuvas em parte do estado, o que beneficiou as lavouras de milho safrinha em estado de enchimento de grãos e proporcionou a continuidade da semeadura e do desenvolvimento dos cultivos de inverno. As temperaturas variaram na faixa de 20 a 23 graus. A luminosidade e a umidade do solo têm favorecido as lavouras em desenvolvimento. As chuvas do início do mês trouxeram alívio aos produtores. Entretanto, a média diária do armazenamento hídrico no solo ainda ficou abaixo de 25% na maior parte de São Paulo. As condições climáticas, portanto, não prejudicaram as lavouras em desenvolvimento. A moagem de cana, por exemplo, registrou crescimento de 2,19% na segunda quinzena de junho, na comparação com o mesmo período do ciclo passado. Veja agora outras notícias do campo. Mais uma etapa no avanço do trigo pelo Brasil. Minas Gerais apresenta uma nova variedade de forrageira que agrada os produtores. As plantações de trigo forrageiro vêm ganhando espaço nesta época do ano. É uma cultura de outono e inverno e serve principalmente como proteção do solo por conta das intempéries climáticas
e como preparo da superfície para os cultivos de verão subsequentes. O trigo é uma das culturas que mais consegue se adaptar a diversas condições climáticas, né? Com o desenvolvimento da pesquisa, do melhoramento das plantas, conseguiu obter cultivares que a gente consegue cultivar em diversas regiões do país, né? Então hoje o trigo é cultivado no Sudeste, no Centro-Oeste e até mesmo no Nordeste. E aqui essa variedade MGS brilhante da Epamig, que a gente está testando aqui, ela está se desenvolvendo muito bem. Então, muito promissora aqui para a nossa região também. Fábio é produtor rural em Areado e está fazendo um teste com a cultura para investir posteriormente. A ideia foi de uma proposta do pessoal da Emater como alternativa para a cobertura de solo, uma lavoura de inverno, após a colheita da silagem de milho, nesse espaço que o nosso terreno ficava desprotegido e inutilizado, né? Então eles trouxeram a proposta e a gente implantou. O trigo ele tem uma fonte de proteína muito boa, variando de 9% a 12% mais ou menos. Isso foi demonstrado em alguns dos estudos que foram analisados a silagem do trigo, né? Tem uma fibra de alta digestibilidade, então ele pode ser fornecido tanto para animais em crescimento como para animais em lactação, até mesmo animais de alta produção. Minas Gerais possui condições favoráveis para o plantio de trigo. O cereal é cultivado a partir de sementes e seu ciclo de produção dura entre 110 a 170 dias aproximadamente. A gente ficou muito satisfeito com o resultado da lavoura, com o resultado dessa semente particular do pessoal da Epamig. O resultado foi tão bom que nós vamos multiplicar nossas áreas agora. Nós não vamos colher ela para silagem, nós vamos usar ela para semente para estar multiplicando na próxima safra agora. Santa Catarina iniciou nessa semana as conversas com o governo do Japão sobre a suspensão temporária da importação de aves para o país asiático por causa da gripe aviária. O objetivo do governo catarinense é reverter a suspensão da compra de carne de frango, mostrando o trabalho de controle sanitário que é realizado aqui no estado. O governador Jorginho Melo recebeu o embaixador do Japão, Hayashi Teiji, e falou sobre o assunto. E um pedido feito de forma formal para que ele nos ajude a interceder junto às autoridades japonesas para que a gente possa voltar a continuar vendendo, né, na quantidade e talvez aumentando do que nós vendemos para o Japão, que é um mercado que Santa Catarina não pode prescindir. Olha que coisa mais linda isso daqui, ó. Olha que semente. Não é? Criado em 2019, o Projeto Semeia é um centro de referência em agricultura urbana aqui de Bauru. O objetivo dele é bem simples, mostrar para a população que é possível cultivar alimentos dentro de casas, dentro de apartamentos e o melhor de tudo, sem utilizar agrotóxicos. A cada visita, novas histórias e descobertas. São dezenas de espécies de plantas cuidadas com o maior carinho para serem apresentadas aos visitantes. Só de medicinais, o espaço conta com mais de 80 tipos. A iniciativa é das Secretarias de Agricultura e de Educação. O passeio começa pelos pés de café, o que nas turmas formadas por gente da melhor idade desperta lembranças. Minha família, sabe? Não posso nem falar que eu choro. Meu esposo, os meus pais. E, sei lá, muitas, como que eu falo pra vocês, gente, é uma coisa linda, maravilhosa, que eu fui criada na roça. Fui criada no meio do café, com os meus pais, com a minha família. Então é isso, gente, isso aí traz tudo de bom pra mim. Além do cultivo direto na terra, as plantas aqui também são produzidas em pedaços de cano, pneus e telhas. Tudo para mostrar que é possível, mesmo para quem não tem quintal, plantar um alimento, vê-lo crescer e depois saboreá-lo. Como faz a Dona Maria, uma apaixonada por morango. A senhora cultiva como o morango na sua casa? Num vaso compridinho assim de cerâmica, que eu comprei na casa de construção. Eles têm para vender. Aí eu comprei na feira de um japonês, a mudinha, e lastrou. Deu cada morango desse tamanho, uma beleza. É só plantar que nasce. Veja a seguir no Agrocultura os engenhos tradicionais do Nordeste que passam de pai para filho por gerações.
Conheça um dos engenhos mais tradicionais da Paraíba, onde novas tecnologias convivem com antigas máquinas centenárias. Nós voltamos já. Prepare-se para uma viagem na história. O repórter Bruno Faustino viajou ao interior da Paraíba para mostrar a tradição dos engenhos de cana-de-açúcar, uma tradição que ultrapassa gerações. Areia, cidadezinha turística do Brejo Paraibano, conhecida pelos seus casarões históricos. Mas nós viemos aqui por um outro motivo, para mostrar outra tradição que ultrapassa gerações. Prepare-se para uma viagem no tempo, época em que a cana-de-açúcar movimentava a economia brasileira e desenvolveu o interior da Paraíba. A tradição da cachaça aqui do Brejo é bastante antiga, isso data possivelmente do século XVI, XVII, quando começaram a surgir os primeiros plantios de cana. Esse plantio de cana inicialmente foi mais acentuado no litoral, dada a proximidade dos pontos, e depois adentrou aqui para o nosso interior. E a primeira região que foi onde a cana se deu bem foi a nossa região, que a gente chama de região do Brejo. Por que do Brejo? Tem uma região, a altitude em torno de 586 centímetros, é uma região onde chove em torno de 1.200 milímetros e uma temperatura de 22, 24 graus em termos de média. E é uma região muito propícia para o desenvolvimento da cana-de-açúcar. Inicialmente começaram a implantar o açúcar mascavo. Esse açúcar, uma parte era comercializada no interior, aqui na região, e o outro era consumido no interior e o outro ia para a Europa, principalmente para a Europa, para a França, Inglaterra. Seu Aurélio foi um verdadeiro senhor de engenho, um dos pioneiros na região do Brejo. Desde os meus antepassados, o meu bisavô que já fazia cachaça no Pernambuco. E meu pai veio para aqui, sua idade de 8 anos, e abriu um sistema de comércio em bostecos, mas ainda não tinha engenho. Quando foi os 30, ele comprou a engenhocinha, o torcedor, e 30. Por sinal, mamãe pegou muita doada com ele, que ele não devia ter comprado propriedade, ele devia ter ido para a cidade para educar os filhos, formar os filhos, e assim ele ficou. Quando foi 45, eu fui para o colégio em João Pessoa, do Fio Deste. Ele o primário, ele teve a primeira série, e eu sei que logo eu senti no cheiro do engenho da rapadura, no chaminé. E eu louco pela vida da roça, e eu deixei isso. Eu ajeitei o engenho ficou uma boneca, e depois de 26 anos o engenho Vitória deu isso aqui. Tudo saindo dali do torcedor. Parte da história está guardada até hoje na fazenda. Este maquinário é uma verdadeira relíquia. Foi construído na França em 1886 e funciona como uma locomotiva a vapor. Só que em vez de girar as rodas do trem, o vapor move as engrenagens do engenho. Maquinário que vem a gerações, explodir com a chave, e que hoje está habilitado, mas foi em perfeito estado de ser. Ai de quem tentar desfazer dele, é o xodó do seu Aurélio. Com mais de 90 anos, ele só observa o neto tocar os negócios, com muita responsabilidade. É um prazer e um orgulho pra gente dar continuidade dessa história. É um amor que a gente acaba tendo pela profissão, pela região, pela cultura. E é um amor de família compartilhado pelo meu pai e compartilhado pelos filhos dele, eu e meu irmão, que ganhamos procedência à história. O engenho funciona de agosto a janeiro. A produção ultrapassa os 3 milhões de litros por ano. A maioria dos engenhos funciona em 2 períodos, o período de safra e o de entre-safra, que é o período que a gente planta a cana, espera ela crescer, vai daí, quando ela estiver no ponto de corte, a gente iniciar a safra. Então agora a gente está no período de entre-safra, está um período de manutenção, o engenho está um pouco bagunçado justamente por causa disso, porque a gente faz toda a manutenção
preventiva, para quando iniciar a safra, não dá nenhum problema. São 6 meses de produção de domingo a domingo e não pode ter problema nesse período. Isso só é possível graças à tecnologia. O último investimento foi a instalação de placas solares para a produção de energia limpa e redução de custos. É a juventude dando cara nova à tradição genuinamente brasileira. Uma visão jovem dentro do negócio é fundamental para agregar e modificar as tendências que estão surgindo, apresentar isso aos nossos consumidores. O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos.